A gente viu que quando o argumento vier construído com as expressões quantificadoras, a gente vai usar os diagramas. A outra possibilidade é quando o argumento vem construído com os operadores lógicos, com aquelas estruturas que a gente estudou, de conjunção, de condicional, não é? Então o argumento é cheio de i, de ou, de se então. Aí você esquece os diagramas e vai trabalhar com os conectivos, tá certo? Vamos lá para um exemplo. Se eu como muito, passo mal. Como não estou passando mal, não comi muito, não é? E aí você vai analisar. Se eu como muito, passo mal. Como não estou passando mal, não comi muito. Vamos ver se isso vale. Importante você identificar as premissas, não é? Se eu como muito, passo mal. Premissa 1. Não estou passando mal. Premissa 2. Vou concluir, então, que não comi muito. Beleza? Então, a gente vai codificar isso aí com os símbolos dos conectivos. Eu vou chamar eu como muito ou eu comi muito. Eu vou chamar isso aqui, ó, de proposição P. E eu passo mal, eu vou chamar de proposição Q. Então, aqui eu teria se P, então Q, né? O então está implícito aqui. Se P, então Q. Lá se foi a primeira premissa, vírgula. Agora vem a outra. Não passo mal. Não passo mal, não estou passando mal, não tenho passado mal. Não importa o requinte aí da língua, mas isso é não que, não é? Aí, ó, qual é a conclusão? Não comi muito, não como muito, não tenho comido muito. Isso é a conclusão. Ok? Então é assim que a gente vai representar. A gente vai colocar as premissas separadas por vírgulas, né? Premissa 1, vírgula. Premissa 2, vírgula. Se houver, né, outras premissas. Premissa 3, premissa 4 e assim por diante. No final de tudo, a gente coloca esse símbolo, que é um traço de asserção, né? Chama-se traço de asserção. Ok? Traço de asserção. É esse aqui. E aí a gente joga aqui a conclusão. Tá certo? Muito bem. E como é que a gente vai analisar a validade? A gente vai partir da verdade, das premissas, e vai tentar fugir da conclusão, para ver se vale, né? Ou se a gente chegou ali, inevitavelmente, na conclusão. Eu vou apagar isso tudo, para não poluir muito, né? E vamos aqui, ó. Vamos partir da verdade das premissas. Eu vou começar pela segunda premissa, já que ela é simples. Não que. Se eu preciso imaginá-la como verdadeira, obviamente que aquele que precisa ser falso, não é? Para que a negação fique verdadeira. Então, eu já tenho aí a premissa 2 configurada em verdade. Agora eu vou configurar a primeira como verdadeira. Já sabendo que o que é falso. Para que a segunda premissa fique ver como a gente precisa, não é? Temos que partir da verdade das premissas. Bom, na primeira premissa, se P, então que, o que já está falso. Então a gente tem um condicional que aponta para falso. Não é um condicional que aponta para falso, mas ele precisa ser um condicional verdadeiro. Então raciocina comigo. Um condicional para ser verdadeiro, ele não pode estar de V para F, não é? Então aquela partida da proposição P não pode ser verdadeira. Isso aqui não pode ser V. Se eu quero que o todo fique V, né, como premissa que é, aqui vai ter que ser falso. Tá vendo? Então, veja, eu configurei as duas premissas como verdadeiras. Para isso, eu preciso que o que seja falso, para que a segunda premissa fique V, e preciso que o P também seja falso, para que a primeira premissa fique V. Tudo bem, né? São implicações
de quem está partindo da verdade das premissas. Acontece que na conclusão, olha o que aparece. A negação de P. Ou seja, se P é falso, a negação de P necessariamente fica o quê? Verdadeiro. E você não tem como fugir da conclusão quando você cumpre as premissas, né? Quando você parte da verdade das premissas, não tem jeito. A conclusão inevitavelmente ficará verdadeira, atestando assim que o argumento é válido. Entenderam? Que o argumento é válido. Talvez você pense assim, ei Jairo, o outro jeito é melhor, né? Não é que seja melhor. E de fato é melhor. Mas assim, você não vai conseguir usar ele aqui na maioria das vezes. Entendeu? Então não fique tentado a querer usar os diagramas nesse método aqui com conectivos, com os operadores. Tá certo? Vá por mim. Se o argumento for usado, for construído com quantificadores, use os diagramas. Se o argumento for construído com operadores, use aí os conectivos. Tá certo? Deixa eu fazer uma coisa aqui. Ó. Deixa eu botar aqui. Eu vou fazer isso. Se P, então Q, vírgula. Não P, logo não Q. Ok? Se P, então Q, não P, logo não Q. Então, vamos ver se esse vale. É parecido com o outro, mas não é igual. Vamos lá, vamos partir da verdade das premissas. Vou partir dessa aqui, que está sozinha, verdadeiro, não tem nenhum problema. Não P, verdadeiro. Só que para isso, esse P tem que ser falso, né? Não tem problema. Aí, agora a gente vai cuidar de deixar isso aqui verdadeiro. Veja, temos um condicional que parte de falso. Ele precisa ser verdadeiro. Não é? Um condicional que parte de falso. Mas ele é uma premissa, então eu preciso configurá-lo como verdadeiro. Vê se você entende o que eu vou dizer. Ó. Ele já está verdadeiro. Porque um condicional que parte de falso já está verdadeiro. Um condicional só fica falso se for de V para F. Se ele está partindo de falso, não tem mais jeito, ele está salvo. Não é verdade? E não importa o valor que essa proposição teria. De modo que essa proposição, que ela fica livre, não é? Ela poderia ser V ou poderia ser F. Né? Se você botar V aqui, você cumpriu as duas premissas. Também se botar F, também cumpriu. Não é verdade? Mas veja, será que a gente consegue evitar a conclusão? Consegue. Se você imaginar que esse Q é verdadeiro, você cumpriu as premissas, mas a conclusão que é não Q ficaria falso. Tá vendo? Do jeito como está aí na sua tela, pode conferir. Eu cumpri as premissas, mas não cumpri a conclusão. Tá vendo? Então esse argumento é inválido. É uma falácia ou um sofisma. Tá certo? Então, é assim que você vai avaliar a validade do argumento. Se for construído com as estruturas lógicas de operadores, tá certo? Você vai codificá-lo, né, fazer a representação simbólica dos conectivos e vai começar a cumprir as premissas em verdadeiras todas e no final você vê se a conclusão ficou inevitavelmente verdadeira ou se deu para escapar dela. Se der para escapar, ele não vale. Mas se ela ficar inevitavelmente verdadeira, aí ele vale. Tá certo? Mas, bom, esse exemplo, ou esses exemplos, eles servem para testar a validade do argumento. Acontece que nas provas,
pelo menos nas provas da Fundação Carlos Chagas, não é assim que cai. Ninguém vai perguntar na prova, por exemplo, e aí, esse argumento vale ou não vale? Percebeu? Por quê? Pela forma do gabarito. Num gabarito ABCDE, não tem como você criar uma questão de argumento e perguntar se ele vale ou não vale. Imagine, esse argumento vale? Letra A, sim. Letra B, não. Letra C, e aí? Percebeu? Quando a questão é de certo e errado, como no CESP, por exemplo, aí é beleza, porque ele bota este argumento é válido. Aí você diz se está certo ou está errado. Então, o que é que a FCC faz? A forma de cobrar a questão não é diretamente para analisar a validade. É assim, ó. Ele dá as premissas e pergunta o que é que dá para concluir. Por exemplo, eu vou tentar criar um aqui, tá certo? Eu vou tentar criar um aqui. Vamos lá. Pronto. Ele disse aqui, ó. Partindo dessas premissas, pode-se concluir que... E aí você vai marcar no gabarito uma possível conclusão. Não é? Claro que na prova mesmo não vem codificado assim, vem as frases, né? Vamos dizer que A fosse ando, B fosse bebo, C fosse como e D fosse durmo. Então, partindo das premissas, se ando, então bebo, ando ou como, se como, durmo, não bebo, pode-se concluir que, aí ele vai botar no gabarito, que eu ando, que eu não bebo, que eu não corro, que eu durmo, entenderam? E aí o que é que você vai fazer? Tem que cumprir a verdade das premissas, não é? Você tem que cumprir. Então comece pela simples, que está aqui, ó. Você tem que deixar isso V. Não tem problema, desde que a proposição B seja falsa. E aí você vai onde tem B aqui, ó. Já transporta o valor, tá certo? Transporta o valor para B falso e agora vai deixar a primeira premissa verdadeira. Temos que configurar essa premissa como verdadeira. Também não tem problema. É um condicional que está apontando para falso. Não tem problema. Mas aí, ó, esse A vai ter que ser falso. Concorda? Porque se esse A fosse verdadeiro, de V para F daria falso, mas tem que ser verdadeiro. Então esse A tem que ser falso. Onde é que tem A agora? Na segunda premissa. Então, ó, já vem um A falso aqui, ó. Tá vendo? Já vem um A falso. Ok? E aí agora a gente vai trabalhar na segunda premissa. Vamos aqui providenciar para deixar isso aqui verdadeiro. Isso é um ou, não é? Isso é um ou. O ou para dar verdade basta um V. Tem que ter pelo menos um V. Como o A está falso, esse C vai ter que ser V. Tá vendo? Aí já repercute aqui, ó. C vai ter que ser V. E agora a gente vai na terceira premissa, deixá-la verdadeira. Não tem problema. Agora, se esse C está verdadeiro, esse D tem que ser V também. Se você quer o resultado final verdadeiro, esse D vai ter que ser V. Tá vendo? Então, olha aqui, ó. O C é verdadeiro e o D também. Agora, o A é falso, o B também. Tá vendo? Então, ó, no final das contas, ficou assim, ó. Ficou assim. Você descobriu que quando parte da verdade das premissas,